Deus abençoe sua vida. Vamos estudar mais 3 capítulos de 2 Crônicas. Hoje o capítulo 19, capítulo 20 e o capítulo 21. Capítulo 19 continua a história de Josafá. Ele fez uma aliança errada com Acabe, como nós vimos ontem. Mas deixa eu ler os primeiros versículos aqui do capítulo 19. Olha que mensagem linda. Quando Josafá, rei de Judá, voltou em segurança ao seu palácio em Jerusalém, o vidente Jeú, vidente aqui é o profeta, filho de Anani, saiu ao seu encontro e lhe disse: será que você devia ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam o Senhor? Por causa disso, a ira do Senhor está sobre você. Contudo, existe em você algo de bom, pois você livrou a terra dos postes sagrados e buscou a Deus de todo o coração. O que Deus está chamando a atenção, usando aqui o profeta Jeú, para falar com Josafá? Aliança com o ímpio. A aliança errada. Isso é aborrecer a Deus. Isso é provocar a ira do Senhor. Não ande por esse caminho. Não vá por esse caminho. Então aqui o capítulo 19, nós vamos ver o retorno de Josafá, um retorno em segurança, mas é lindo a Bíblia dizer, Deus ainda viu algo bom em você. Mas quando a gente vai do verso 4 até o verso 11, onde finaliza o capítulo 19, nós vamos ver Josafá novamente percorrendo o reinado e agora estabelecendo juízes na nação. O que ele está usando é o princípio que Jetro, sogro de Moisés, ensinou a Moisés, que era estabelecer líderes para ajudá-lo a governar. E ele está fazendo isso. Então, motivado por essa repreensão, que ele fez uma aliança errada, Josafá inicia uma mudança judicial em Judá. Ele vai estabelecer juízes na terra e ele vai exortar para que esses juízes julguem no temor do Senhor. Ele vai trabalhar por justiça e integridade em toda a nação. Esse é o desejo de Deus para alguém que ocupa este lugar, para um político, um lugar de governo, que ele faça isso com justiça, que ele faça isso com integridade. Né? O que eu posso ressaltar aqui para você no capítulo 19, para então irmos para o capítulo 20? O que eu aprendo aqui é a importância de promover integridade e justiça. Pastor, eu não estou em uma posição de governo, mas você precisa caminhar e a sua vida, a sua fala, a sua vida precisa transmitir integridade e justiça. Isso é muito importante no governo, isso é muito importante na administração. O capítulo 20, vamos ver Josafá, ele vai derrotar Moabe e Amon. E aqui nós que vemos, do verso 1 até o verso 13, Josafá vai enfrentar uma grande ameaça, uma colisão de Moabe e Amon. Eles se juntam para vir contra Josafá. E aí tem essa colisão, e tem outros que estão com eles. E o que Josafá vai fazer? Josafá vai promover um grande jejum, um tempo de uma oração fervorosa. Isso eu aprendo com Josafá. Diante de um grande desafio, Josafá, ele convida o povo, ele faz uma assembleia, e o que ele faz? Ele chama o povo para uma vida de consagração. Pastor, jejum funciona? Funciona. E aqui está um exemplo de alguém que buscou a Deus em jejum, não só ele, toda a nação, e o resultado vem. Isso é poderoso. Pastor, como que eu faço o jejum? Você pode fazer um jejum de algo de comer, de beber. Não faça um jejum muito prolongado se o seu corpo ainda não está adaptado. Às vezes nós queremos fazer muito e acabamos fazendo errado, ou não completamos o nosso propósito. Mas o jejum é uma ferramenta poderosa. Do verso 14 ao verso 21, aqui do capítulo 20, é a resposta de Deus através do levita Jaazio, prometendo vitória sem a necessidade de luta. E Josafá e todo Judá vai responder com adoração e louvor. Então Deus dizendo, olha, nessa batalha você não vai ter que batalhar. Eu costumo ensinar nesse texto que, na verdade, Josafá e o povo batalharam.
não com espada na mão, mas batalharam em jejum e oração. E é por isso, porque eles oraram e jejuaram, que eles não precisaram vencer aquela batalha com espada na mão. Deus venceu a batalha para eles. E aí, para terminar, o capítulo 20, verso 22 ao verso 30, o que nós encontramos? Os exércitos inimigos são confundidos e eles acabam se destruindo mutuamente. Há uma intervenção de Deus, uma intervenção divina, onde eles têm uma grande vitória. E aí Josafá e seu povo, eles apenas vão recolher o despojo daquela guerra. Ou seja, eles estão diante de um grande desafio, mas Deus interviu e quando o desafio acaba, eles vão sair desse desafio melhor do que eles entraram. E eu quero declarar que Deus vai fazer isso também na sua vida. Vamos para o capítulo 21. Capítulo 21 é o reinado de Jeorão em Judá. Capítulo 21 começa falando que Josafá descansou com seus antepassados. Então ele fala da morte de Josafá. Então do verso 1 ao verso 6, Jeorão, filho de Josafá, vai assumir o trono imediatamente após a morte de seu pai, e ele estabelece seu governo matando seus irmãos e outros príncipes de Israel, afastando-se dos caminhos dos seus antepassados. Então o pai, Josafá, vem num caminho que agrada a Deus. Seu filho assume o trono e vai para um caminho totalmente diferente. Totalmente diferente. E aí do verso 7 ao verso 15, nós vamos ver que o reinado de Jeorão, ele é marcado por revoltas e invasões. Ele vai receber uma carta de repreensão do profeta Elias, mostrando o resultado da sua liderança ímpia. Então, um filho assume o lugar do pai. O pai tem uma história bonita, ele poderia dar continuidade a essa história, mas ele vai para um caminho totalmente errado e ele vai colher a consequência, porque de Deus não se zomba. O que o homem colher, o que o homem semear, isso ele colherá. E o capítulo 21 termina aqui no verso 16 até o verso 20. E o que nós encontramos aqui? Jeorão morre de uma doença dolorosa, sem ser lamentado ou desejado pelo povo. Então, um reinado ruim, E aí o verso 20, Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 8 anos em Jerusalém. Morreu sem que ninguém o lamentasse e foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Olha que vergonha. Por quê? Porque escolheu um caminho de morte, não um caminho de vida. Poderia ter seguido o caminho do pai. E aqui é um exemplo para mim, para você, para terminar. Quando eu abandono o Senhor, tem uma consequência muito grave. E o que esse rei está colhendo é a consequência de abandonar os caminhos do Senhor. Fora de Deus, só a morte e destruição. Então que você permaneça caminhando nos caminhos do Senhor. Quero abençoar a sua vida. Terminamos mais 3 capítulos da Bíblia. Se Deus permitir, eu vou te encontrar aqui amanhã para estudarmos mais 3 capítulos. Deus abençoe a sua vida.